tenho pra mim que quando o casal percebe que o filho deles é uma criança encapetada, eles entram em um consenso de que colocar essa peste numa escola religiosa vai fazer essa criança virar um anjo. Só que para as pobres almas que deram azar de estudar com essas crianças, sabe que isso é mentira, a criança só fica pior. Oiê, eu sou a Nori e hoje eu vou contar algumas das histórias que aconteceram na minha escola religiosa. Primeiro que não, eu não era uma criança encapetada. Na verdade, eu fui pra essa escola por 2 motivos. É que eu nasci em junho, então por causa disso eu teria que começar a escola primeiro, porque senão eu ia ficar atrasada. Eu não sei explicar essa lógica com exatidão, mas é meio que enquanto as outras crianças entravam com 6 anos e completavam 7, eu entrei com 5 e completei 6. E o segundo motivo é que eu tinha uma prima lá, e essa prima é um anjo, tá bom? Eu adoro ela. Ju, se você ver esse vídeo um dia, eu te amo muito. Enfim, eu não lembro de tudo com detalhes, porque eu só fiquei no primeiro ano, ou seja, décadas atrás, mas eu forcei muito minhas memórias e eu lembrei de bastante coisinha. Ah, o diário que eu mostrei no vídeo passado também ajudou bastante. Mas tá, eu já enrolei muito, né? Bem, nessa escola era uma escola cristã, e um costume que eu lembro que ela tinha é que quando a gente entrava na escola, a gente ia primeiro numa igreja embutida, e nós, né, as crianças, só voltava pra sala quando o culto lá acabava. Uma coisa que eu lembro é que a gente tinha muita matéria, porque eu sei que, assim, normalmente no primeiro ano a gente só tem português, matemática, artes e educação física. Se eu não tô enganada, é só isso. Mas eu lembro que nessa escola a gente também aprendia música, inglês, informática, os meninos aprendiam violão e as meninas aprendiam balé. Talvez porque essa escola não era pública, mas é só uma suposição minha. O pior é que eu tenho uma memória meio traumática nessa escola, e pra eu contar ela eu vou ter que apresentar um aluno. Aqui a gente vai chamar ele de Judas, não por eu não querer falar o nome dele, mas sim porque eu não lembro o nome desse moleque. Mas enfim, esse menino é o próprio anticristo, tá bom? É o exemplo do que eu disse no vídeo, gente. Esse menino era terrível, era uma peste. Nossa, eu odeio. Judas, se você estiver vivo, eu espero que você morra. Se a morte do gato de botas veio-se esse menino, ela sentiria inveja. Ele era a morte, mano. Cara, ele era o Satanás, mano. Nossa, eu detestava esse menino. Tipo, não era só eu, tá? Era todo mundo. Todo mundo detestava esse moleque. Os professores não gostavam, os alunos não gostavam, ninguém gostava dele. Judas, você era péssimo. Todo mundo odiava o Judas. Cara, ele ameaçava a mãe dos outros de morte. Ele aprontava com as crianças e ele não mostrava um pingo de arrependimento. Tipo, ele não tinha medo de nada, mano. Você brigasse com ele, a criança ia ficar encarando o fundo da tua alma. Mas ele não se arrependia de nada do que ele fazia ou do que ele falava. Ele era horrível, mano. Nossa, sério, eu tenho um remorso daquela criança. Tipo, isso real pegou na minha cabeça porque eu lembro desse menino, tá? Ele era horrível. E um dia que eu lembro muito bem é que nós estava, se eu não me engano, esperando nossos pais vir nos buscar, ou a gente estava esperando o intervalo, porque não estava tendo lição nem nada. Era só as crianças, assim, quietas na sala, algumas em pé no cantinho, sabe? Tendo aquela baguncinha, mas uma bagunça leve, entendeu? Eu só sei que esse maldito começou a correr dentro da sala. Tipo, ele parecia o Sonic, mano. Ele ficava correndo em círculo, sabe? E era a professora falando pra ele parar, não parava, mas até aí tudo bem, né? Todo mundo já tava acostumado. Só que esse moleque, ele começou a correr muito rápido. Ele bateu numa estante de ferro, mano. E tipo, a única coisa que eu me lembro, assim, muito bem, que eu me lembro como se fosse ontem, era o sangue escorrendo da cabeça desse menino. A professora indo na direção dele preocupada. Só que, tipo, aquele dia foi muito caótico. Só que o pior é que alguns dias depois, ele voltou com uns pontos, assim, na cara. E o maluco tava, tipo, o Frankenstein, mano. Ele ficava mexendo nos pontos e sorrindo. Nossa, era horrível. Eu nunca vi alguém ficando feliz porque tava com ponto, mano. Ele ficava mexendo. Nossa, dava muita agonia, cara. Era horrível. Mas, assim, o Judas não era a única criança que não batia bem ali, não, tá? Infelizmente, na minha sala, especificamente, no meu grupinho ali de amigas, tinha uma menina que ela, assim, né, como eu posso dizer, assim, ela tinha uma grande imaginação, sabe? Vamos chamar ela de Aline. Só que, assim, dessa vez, eu não quero explanar o nome dela, porque eu lembro o nome dela, mas vamos chamar ela de Aline. Enfim, a Aline, ela contava umas histórias pra gente, né, no grupinho das amiguinhas, que ela dizia que ela era uma vampira. Que linda, amiga, você é muito criativa, tá? E, tipo, ela era mentirosa compulsiva, sabe? Ela falava que ela era uma vampira, ela era muito das trevas, e ela falava que ela não contava pros pais dela que ela era uma vampira, sabe? Alguém transformou ela em vampira e, tipo, só as crianças ali de 6, 7 anos que sabia.
os adultos não percebeu que ela era vampira, sabe? Ninguém percebeu, só nós. A Aline, ela tinha uns papos muito estranhos. Ela falava que ela dormia de porta trancada, ela também se comportava de uma maneira estranha. Tipo, ela achava que era uma vampira, mano. Assim, mano, a Aline correu para que a Wandinha pudesse andar, tá bom? Uma mania que eu lembro dessa menina é que ela não levava o material dela pra casa. Tipo, no caso o estojo, especificamente o estojo. Tipo, ela deixava debaixo da mesa e ia embora. Tipo, se eu conhecesse o Hermes naquela época, a Aline nunca mais ia ver a cor daquele estojo, tá bom? E assim, diferente do Judas, que eu só vi ele sendo encapetado, até onde eu me lembro, ele nunca chegou a trocar uma palavra comigo. Eu lembro que ela ficava me encarando, mas isso era normal, tá? Ela encarava todo mundo. Só que com a Aline, eu não fui figurante. A Aline, ela falou comigo, inclusive ela se estressou comigo uma vez. Enfim, ela falou, Nori, esconde meu estojo pra mim, né? E eu, tá, né? Vou esconder esse estojo. Só que por algum motivo, a idiota não escondeu debaixo da mesa, como a menina sempre fazia, né? Eu olhei aquela merda, mano, eu enfiei no armário da professora. Tipo, na real, eu nunca entendi o motivo de eu ter feito isso. E eu entendo o motivo dela ter se estressado. Mas assim, o que ela ia fazer, né? Ela ia virar um morcego e me atacar? Né? Assim, eu acho que ninguém nunca acreditou que ela era vampira. Eu nunca cheguei a acreditar. Acho que nenhuma das outras crianças também. Na real, acho que ela, sei lá, assistiu o Crepúsculo e começou a ser daquele jeito. Mas assim, né? Britney Spears foi internada por menos. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu tenho mais histórias pra contar, só que eu acho que a Aline e o Judas já pesou demais o clima, né? Eu espero que a Aline esteja bem. O Judas não quero que ele esteja bem. Não desejando mal, né? Mas eu queria que ele tivesse sido internado, mano. Sei lá, eu tenho um pesadelo com esse menino até hoje. Aquele menino desgraçado lá. Ai, dá um ódio assim, só de lembrar. Enfim, né? Tchau. Obrigado por vocês terem visto. Espero que vocês, sinceramente, tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele um pouco mais descontraída. Tipo, eu tô usando o roteiro, mas ao mesmo tempo eu não tô. O roteiro tá aqui de enfeite. Eu tô tirando as palavras da minha esquizofrenia. Tô falando pra vocês. Mas é isso aí, né? Bye, bye.